O codependente ou dependente afetivo, a pessoa, né, que tem essa dependência afetiva do outro que usa álcool, do outro que usa drogas, ou mesmo de um relacionamento tóxico. Esse dependente afetivo, ele só existe através da existência do outro. O dependente afetivo, o outro é a razão da vida dele. E aí o negócio já começa a ficar feio. A codependência, ela é um padrão de vínculo, disfuncional, bem disfuncional. E que se transfere para a maioria de todos os outros vínculos que você tem. Dependente afetivo ou codependente, ele tem aquela disfuncionabilidade com o dependente químico e ele acaba transferindo isso para quase todas as outras pessoas em volta dele. Então ele vive de uma forma bastante tóxica, bastante complicada, bastante comprometida. Na verdade, ele não vive, ele sobrevive em função disso, em função dessa dependência afetiva que ele tem com todo mundo. Essa codependência ou essa dependência afetiva, a gente também pode dizer que é a dificuldade de estabelecer relacionamentos com outros e consigo mesmo. E esse é o grande problema, porque até quando você não consegue estabelecer um relacionamento legal com o outro, você pode criar um afastamento, você pode bloquear, você pode simplesmente deixar o outro lá no canto. Mas o codependente ou o dependente afetivo, ele não consegue manter um relacionamento legal com ele mesmo. E é por isso que ele sofre. Nesse processo, o desejo do outro, o desejo da pessoa que ele fica o tempo todo querendo ajudar, querendo controlar, o desejo dessa outra pessoa é sempre colocado em primeiro plano. É sempre colocado em primeiro plano. E acaba se tornando o desejo do outro acaba se tornando muito mais importante do que seus próprios desejos. E como é que vive uma pessoa onde ele não se dá o direito de ter desejos? Ou pelo menos pensar sobre os desejos que ele poderia ter. Quando ele tem algum tipo de desejo, ele pensa assim, não, e como é que o outro vai ficar? Será que o outro vai falar? Como é que o outro vai reagir? Ai, não sei se a gente vai ter algum tipo de problema aqui. É melhor eu ficar quieto, melhor eu me abster desse meu desejo. Às vezes até não é só um desejo, às vezes até uma necessidade que ele tem de fazer alguma coisa, mas ele não faz em função do outro, porque ele não sabe como o outro vai reagir e ele tem que controlar o outro e não quer perder o outro e nem afastar o outro. A insegurança, a dependência afetiva que ele tem. Eu dependo do afeto do outro para eu poder viver. Eu dependo de como o outro vai. É bem o afeto mesmo, sabe? O verbo afetar. Como é que isso vai afetar nele? Como é que ele vai reagir? Tá sempre pensando no outro. Esse é o codependente, né? O dependente afetivo. O codependente tem a percepção de si através da opinião do outro. A percepção que ele tem dele mesmo, quando a gente diz assim que ele não consegue estabelecer relacionamento nem com ele mesmo, tá muito voltado para isso daí, porque a percepção que ele tem de si depende da opinião do outro. Se depende da opinião do outro, ele não está tendo vida própria. Desta forma, ele não é capaz de perceber os seus sentimentos. Ele não consegue perceber o sentimento dele, porque o sentimento dele vai depender do sentimento do outro. Ele não consegue perceber o sentimento dele, porque o sentimento dele vai depender do comportamento do outro. Vai depender do discurso do outro. A maioria das relações tóxicas que existe hoje em dia, com droga no meio, com álcool no meio, ou não, são assim. Tem muita gente, inclusive, que até gosta de viver dessa forma e acha que só vai conseguir viver assim. E tem gente que confunde, inclusive, amor, relacionamento, com essa dependência. Isso é doentio, isso é patológico.